Pronto. Oi, o seminário de hoje é sobre George Orwell, 1984, e nós vamos abordar um pouco sobre o tema o totalitarismo e o controle de informação, né, que são os temas mais visíveis, né, que o autor mais comenta, né? George Orwell, é isso. Pode deixar ela naquele mesmo. Já eu vou para isso daí, né? Essa obra, gente, ele escreve, né, em 1949 e é publicado no ano seguinte, né? 1949 e esse é o último livro, né? O último livro desse autor. E assim, é um momento em que a Europa ela acaba de passar pelos horrores da Segunda Guerra. O George, ele também venceu a Segunda Guerra e também venceu a Primeira Guerra. Além dessas guerras, né, das guerras mundiais, ele também esteve na Guerra Civil Espanhola, e ele lutou lá contra os fascistas, escreveu vários ensaios sobre essas guerras, enfim. E nessa obra que nós vamos analisar, 1984, a gente vai perceber, a gente trouxe algumas citações, vamos explanar várias outras coisas aí. É uma crítica muito forte, né, ao totalitarismo. Não é à toa que a gente trouxe esse tema para abordar. Assim, esse autor, a gente pode considerar ele de esquerda, né? Mas por ele ser de esquerda, ele não vai deixar de criticar os seus, como é que eu posso falar, a sua, não é comissão, enfim, né? Ele vai criticar todo mundo, né? Pode passar. E essa imagem aqui bem clássica, né, da utopia e a distopia. E vale lembrar que essa obra, ela é uma distopia, tá? É um romance distópico, que é um subgênero. E o George, ele foi um grande pioneiro, assim, como eu posso falar, pioneiro mesmo. Ele popularizou esse subgênero, né? A utopia e a distopia, elas são, assim, dois conceitos que vão fomentar a discussão acerca da realidade. No caso da distopia, que é nessa obra que a gente vai analisar, né? A distopia, elas são caracterizadas pelo totalitarismo, que é o que a gente vai ver mais à frente, né? O autoritarismo, essa questão mesmo de opressão, né? O controle da sociedade. Nessas distopias, vamos dizer assim, num sentido fantasioso, enfim, vão cair as cortinas, né? A sociedade ela vai se mostrar corrupta, as normas criadas para o bem comum vão se mostrar flexíveis, a tecnologia ela vai ser usada como ferramenta de controle. As meninas vão mostrar mais à frente, né, o controle de informações, o quanto vai estar visível nessa obra, o quanto a tecnologia ela é usada para manipular as pessoas, né? E já a utopia é a diferença da distopia, né? É o que uma não é, a outra é. Né? A utopia ela vai ser compreendida como ideia de uma civilização ideal, perfeita, imaginável, imaginária. E por ela ser assim perfeita, a gente sabe que a perfeição ela é uma coisa inalcançável. Então a utopia também é algo inalcançável. Pode passar. Antes da gente falar, né, um pouco na obra sobre o totalitarismo, mostrar onde há o totalitarismo na obra, o Adão vai explicar um pouco para a gente sobre essa caracterização. Bom, pessoal, agora sobre o totalitarismo, é importante que nós entendamos, né, do que se trata, do que essa obra do George vai se basear tanto, né, vai falar tanto. O totalitarismo foi um sistema político bastante caracterizado pelo domínio absoluto de ou uma pessoa ou um partido político sobre toda uma nação. Então,
Nesse, nesse sistema, né, há o controle de tudo e todos por um governo que ele é abertamente autoritário. Ele não tem vergonha, não tem medo de dizer que é autoritário. Nesse tipo de governo, existem algumas características, né, bastante marcantes, mas que daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre elas. O auge do totalitarismo foi de 1920, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, e esteve assim em alta, digamos assim, até 1930. Foi um período bastante importante para que esse tipo de regime se consolidasse no mundo, né? Principalmente na Europa. O totalitarismo também ganhou muita força logo após a ascensão do nazismo na Alemanha. E como exemplos de governos totalitários no mundo, nós temos o fascismo, né, como Mussolini na Itália, o nazismo com Hitler na Alemanha e o stalinismo com Stalin na Rússia. Pode passar. Bom, aqui a gente pôde conhecer, né, um pouco sobre totalitarismo, para a gente explanar agora aqui um pouco na obra. Aqui eu trouxe um trecho, né, do livro para vocês, que ele é basicamente um slogan, né, do governo, que diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esse trecho ele aparece logo assim no capítulo 1, né? E são esses 3 slogans, na verdade, né? Que, como a gente pode ver assim. E assim, eles estão escritos em letra maiúscula, né? Letras grandes mesmo, não é à toa, né? Esse slogan ele vai trazer o quê ao leitor, né? É uma ideia de duplo pensar, sabe? Que é quando a gente acredita que há duas crenças totalmente diferentes, né? Tem duas coisas que são totalmente diferentes, são opostas, mas que elas estão certas, todas elas estão certas, por mais que elas sejam diferentes, elas estão certas, ou seja, não há uma verdade absoluta. E também o partido, que a gente vai explicar mais ainda sobre esse partido mais à frente, ele é capaz de forçar os seus súditos, né, que a gente utiliza súditos, porque lá eles são as pessoas, né, os cidadãos são súditos para eles. Né, e eles são obrigados a aceitar qualquer coisa, mesmo que essas coisas elas sejam totalmente ilógicas. Pode passar. Pronto, aqui eu trouxe também mais 3 trechos que vão demonstrar assim bem o quanto o totalitarismo está presente, né? Esse primeiro aqui. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, esse é um outro slogan, né? De outro slogan do partido que aparece 2 vezes. Ele aparece lá no início, né, do capítulo, acho que é no. Não sei, né? Eu sei que é lá pro início, lá mais pro final. Né? Quando ele aparece no início, é quando o Winston, que é o nosso protagonista, né? Ele tá pensando lá sobre o controle que o partido tem, né? Sobre a história, sobre a memória das pessoas. E na outra parte que aparece é quando o Winston, ele tá agora lá como prisioneiro no Ministério do Amor, né? Que eu acho engraçado também os nomes dos ministérios. Então, o Winston tá lá como o prisioneiro do amor. Aí ele fala com o O'Brien, não sei nem se pronuncia desse jeito, mas acho que é assim, o O'Brien, sobre a natureza do passado. Como assim, essa natureza do passado? Que, assim, o partido é tão controlador que, assim, se você tem o controle do passado, e se esse passado for bom, você com certeza vai ter o controle do futuro, né? Mas se esse passado for ruim, se for assim, um horrendo, for um pesadelo, o que é que vai acontecer? As pessoas elas vão agir
para evitar que essas circunstâncias, que esse passado se repita. E por isso que o partido ele tem total poder político no presente, sabe? Ele permite controlar a maneira de como as pessoas pensam e interpretam o passado. Lá na obra, no livro, a gente observa que as pessoas elas não podem guardar as lembranças de seu passado, né? Como as fotografias, como os documentos, que é já para ter essa memória curta, para não lembrar de nada, sabe? Desse passado. Né? E com isso, como eles vão ter, né, essa memória curta, eles vão estar dispostos a acreditar em tudo que o partido disser. Mesmo que seja mentira o que o partido falar, as pessoas vão acreditar, porque elas não têm, como é que eu posso dizer, lembranças, né? Como se tivesse sido cortados. Aí é que a gente tem mais uma, que é um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança. Um desejo pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. A gente percebe, né, uma linguagem assim, a linguagem que o autor utiliza, né, bem forte mesmo, descreve assim algo que a gente fica até meio não sei nem explicar, né? E uma técnica que o George explora é direcionar isso daí que eu li para vocês, que é direcionar o medo e a raiva, que são inevitáveis, experimentados pela população de todo o partido. Essa outra parte, esse outro trecho aqui também é bem forte, assim, que aquilo que eu falei para vocês, né? Tudo é controlado pelo governo. E aqui a gente vai ver que até as relações sexuais também são controladas, ó. A relação sexual devia ser encarada como uma operaçãozinha ligeiramente repulsiva, uma espécie de lavagem intestinal. Isso tampouco era dito com todas as letras, sendo antes inculcado repeticiamente na cabeça dos membros do partido desde as mais tenra infância. Havia, inclusive, organizações que defendiam o celibato absoluto para ambos os sexos. Então, a gente percebe, né, nessa citação aí que o Estado invadiu até mesmo os aspectos mais privados da vida, né? Ditando os costumes sexuais e controlando os aspectos também mais íntimos da vida diária. A relação sexual ela devia ser apenas por uma causa, que era como é de ter filhos, como é o nome bonitinho que se dá, Reprodução. isso, apenas para reprodução. Pronto, pode passar. Então, voltando aqui às características básicas do totalitarismo. Nós temos aqui o culto ao líder, que esse culto ao líder vai ser bastante marcante pelo compartilhamento de imagem dos líderes espalhados em todos os lugares possíveis, até mesmo em escolas. O unipartidarismo, que somente o partido do governo tinha a permissão de funcionar. Tudo que fosse oposição, né, que representasse alguma ameaça aos ideais do partido, era perseguido, torturado, até morto. Temos também a centralização do poder, que ou era no líder, na figura de um líder, ou em um partido. No caso aqui de 1984, nós temos o partido Singh, como é que fala? Ingsoss em inglês, né? E na tradução ficou Singh, acho que é de socialismo em inglês, alguma coisa assim. Temos a doutrinação, que era iniciada por esses regimes desde a educação infantil e visava propagar a ideologia do governo, né? Desde as crianças até os adultos. Todo mundo passava por esse processo de doutrinação. A censura também, que é um ponto importante a se mencionar, já que nos regimes totalitários
eles não aceitavam críticas, denúncias e não aturavam a existência de uma oposição. Como eu falei ali na questão do unipartidarismo, né? Esses dois estão bem interligados. Temos também o uso do terror, que era o meio pelo qual o partido exercia esse poder sobre as pessoas, né? As pessoas que eram contra, que não seguiam essas ideias. A militarização também, com a exaltação do exército e a militarização da sociedade, tudo ali na sociedade tinha alguma coisa envolvida com militarização, com o exército, com guerras, inclusive, e também a criação de inimigos internos e ou externos. Também é outro ponto que está bastante dialoga bastante com a questão da censura e do unipartidarismo, porque nessa criação de inimigos internos havia toda uma perseguição e uma incitação ao ódio, tanto pelas pessoas que eram inimigas de dentro do partido, quanto as pessoas que eram quanto os países que eram, né, externos, que eram contrários a esse país, a esse partido. Pode passar. Aqui a gente vai ver, né, na obra de Orwell, quais dessas características estão presentes relacionadas ao totalitarismo. O Orwell, né, como a Vitória falou, ele escreveu esse livro em 1949 e a partir disso, a partir do contexto em que o mundo se encontrava, que era de diversos países do planeta com regimes totalitários, a partir disso que ele foi criar essa obra. Em relação ao culto ao líder. Esse culto ao líder está diretamente ligado à propaganda totalitarista presente na obra. Então, desde as fotografias, né, do Grande Irmão espalhadas pela cidade, os slogans que a Vitória mencionou, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, e também a frase que é bastante icônica dentro dessa obra, que é: o Grande Irmão está de olho em você. E todas essas coisas aparecem desde as paredes dos muros até os produtos consumidos pela população. Isso tudo querendo sugerir que tudo ali pertencia ao partido, né, o Sosing, e que a imagem desse grande irmão é construída como um ser onipotente, endeusado pelo próprio poder. O próprio partido é onipresente, né? Em todo lugar é possível ver, como a gente vai ver aqui nesse trecho. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras minúsculas e precisas, estavam escritos os mesmos slogans e do outro lado da moeda via-se a cabeça do grande irmão. Até na moeda seguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas capas dos livros, em bandeiras, em cartazes e nas embalagens dos maços de cigarro. Em toda parte. Sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora, no banho ou na cama. Não havia saída, com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio. Ninguém tinha nada de seu. Pode passar. Em relação à centralização do poder, para o partido, né, para o Sosing, estar no poder é o objetivo principal. Então, eles vão se pautar na máxima de que os fins justificam os meios e vão fazer tudo o que for necessário para se manter no poder. Tudo isso para assumir o controle geral, né, sobre a população e manipular a forma de pensar, como a gente pode perceber nesse trecho aqui. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição
é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Pode passar, Marcelo. Já em relação à doutrinação, no texto, na obra de Orwell, ele inseriu algumas alterações repentinas na obra, né, para mostrar algo que ele mesmo percebeu como característica das políticas totalitárias da sua época. No caso, ele apresenta algumas mudanças de dogmas dentro dessa obra dele e dá declarações contrárias às que já foram ditas, mas consegue ainda manter a obediência do pessoal, do povo, né, dos seus súditos, que vão continuar fiéis ao partido. Então, o discurso que ele utiliza, que o ditador utiliza, né, o líder lá, o que está no poder, o discurso que ele utiliza, assim como o modo como esse discurso é repassado para o povo, né, são muito importantes para que eles se convertam e acreditem no partido. E isso ocorreu, né, da mesma forma com Hitler, já que na época, né, lá no começo do século XX, ele conseguiu se estabelecer com um discurso bem articulado, que levou massas a apoiarem medidas tomadas pelo governo dele. E a gente vê isso aqui nesse trecho. O pequeno personagem lembrava Rumpelstiltskin, contorcido de ódio, pendurava-se ao microfone com uma das mãos e com a outra. Pendurava-se ao microfone com uma das mãos e com a outra, enorme na ponta de um braço ossudo, dilacerava o ar, ameaçador. Sua voz, que os amplificadores tornavam metálica, atroava a praça, despejando um catálogo infinito de horrores, massacres, deportações, saques, estupros, torturas de prisioneiros, bombardeio de civis, propagandas enganosas, agressões injustas, tratados rompidos. Era quase impossível ouvi-lo sem ficar primeiro convencido, depois irado. Já em outro momento, essa veiculação das notícias manipuladas também contribui para o controle da sociedade. Então, tudo que é dito ali, né, é manipulado de certa forma para fazer com que o governo tenha esse aspecto, né, melhor do que ele é. As propagandas elas são utilizadas para manter esse partido no poder, com notícias que são sempre favoráveis, ainda que falsas ou distorcidas, como a gente vê aqui no próximo trecho. Foi informado de que houvera inclusive manifestações de agradecimento ao grande irmão pelo fato de ter elevado a ração de chocolate para 20 gramas por semana. Sendo que ainda ontem, refletiu, fora anunciada a redução da ração para 20 gramas por semana. Seria possível as pessoas engolirem aquela passadas apenas 24 horas do anúncio? Sim, engoliram. Winston era o único, então, a possuir memória. Então, nesse trecho ele diz, né, que um dia antes foi anunciado que haveria uma redução. Aí já no dia seguinte eles pegam e dizem que na verdade foi um aumento, né, manipulando toda a informação, fazendo com que o governo tenha uma face melhor do que ele tem, né? Pode passar. Em relação à censura, o governo de Oceania, que é onde se passa, né, a história no livro, ele é muito forte e disciplinador, já que ele está em uma constante guerra e considera os inimigos, que são a Eurásia. Ora é a Eurásia, outra hora é a Lestásia, né? Então, o governo da Oceania considera esses dois muito perigosos e adota essa disciplina forte disciplinadora para que eles não sejam derrotados. E aí, o grande irmão vai ter seu rosto, já que ele tem esse rosto estampado em todos os lugares, isso tem o objetivo de vigiar cada cidadão através das teletelas, que
As meninas vão falar mais para frente um pouco mais sobre essas teletelas. Mas em relação ainda à censura, tem também um fator que é muito importante na obra de Orwell, que é a questão da linguagem, da manipulação da linguagem. Porque havia ainda sido criado um ministério com o objetivo de controlar a informação. E esse ministério era responsável por definir o que seria transmitido para a população, buscando influenciar, né, a forma de ver o governo e sua situação de vida. Nesse trecho a gente percebe como funcionavam. À solta num lugar público qualquer ou na esfera de visão de uma teletela, qualquer coisinha podia ser sua perdição. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho, tudo que pudesse produzir uma impressão de anormalidade, de que tinha alguma coisa a esconder. Fosse como fosse, ostentar uma expressão inadequada no rosto, parecer incrédulo no momento em que uma vitória era anunciada, por exemplo, era em si uma infração passível de castigo. Havia inclusive uma palavra para isso em nova fala: rosto crime. Pode passar. Esse não era o exemplo que eu ia dar, mas tudo bem. Ainda falando sobre a nova fala, né? Que era o idioma oficial que foi criado para substituir a língua anteriormente usada em Oceania, que era a velha fala. Então, ela foi criada com o objetivo de controlar o número de palavras e reduzir a língua apenas para o mínimo necessário de elementos. Dessa forma, havendo menos vocábulos específicos, né, para expressar-se, as pessoas deixariam de se manifestar sobre elas ou por meio delas. Era uma forma, né, de que o partido tinha encontrado para controlar o pensamento com esse vocabulário limitado. Em relação à criação de inimigos internos e ou externos. Havia a chamada Semana do Ódio, né, que era uma estratégia do sócio para enfraquecer os membros do partido que tentassem se rebelar. E havia também 2 minutos de ódio diários em que todos xingavam e gritavam contra os traidores. Além disso, havia também, uma vez por mês, os discursos dos membros, né, do núcleo do partido, que eram direcionados aos inimigos. Então, nesses discursos, aconteciam também durante as execuções dos acusados de traição ao grande irmão. E assim acontecia o controle sobre as emoções das pessoas, criando uma confusão psicológica que, segundo Winston, né, o protagonista, já parecia naturalizada em algumas pessoas. Passei que não é esse trecho. Esse? Ai, mentira, é sim. É o outro mesmo. Volte. É não. É Acho ou que é o não é? próximo depois. Não, Esse? isso. Pronto. Em relação à semana do ódio aí, ó. O mais horrível dos 2 minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Então o partido criou nessa confusão psicológica que mesmo que as pessoas não sentissem aquilo, elas já estavam de certa forma naturalizadas a entrar naquela onda, né, de ódio. E tinha também algumas pessoas, né, algumas poucas pessoas que não se deixavam persuadir com as mentiras que as propagandas e os discursos repassavam. No caso, eram Winston e Julia, que eles vão representar na obra essa resistência. Eles trabalhavam no Ministério da Verdade e se conheceram nos corredores e se uniram, né? E eles acabam descobrindo que eles têm algo em comum, que é que ambos desconfiam da veracidade da Sócin e do grande irmão.
Aí, nesse ponto aí, o Winston vai começar a perceber, né, que existem artimanhas do partido para enganar o povo. E ele percebe isso enquanto ele trabalha na reconstrução das notícias. Nesse trecho aí, ó. Winston refletiu por alguns instantes. Depois puxou o ditógrafo para junto de si e começou a ditar no conhecido estilo do grande irmão. Um estilo ao mesmo tempo militar e pedante. E, graças a uma artimanha que consistia em formular perguntas e prontamente apresentar respostas para elas, que ensinamentos tiramos desse fato, camaradas? O ensinamento, que aliás é também um dos princípios do Stossen, o de que, etc, etc, que era muito fácil de imitar. Então é como se ele utilizasse essa fórmula, né, para escrever em todos os discursos que ele fazia. Já em relação a Júlia, ela, no começo da obra, ela aparece como uma das pessoas que apoiam, né, de certa forma, o partido, mas com o decorrer da obra, percebe-se que ela, na verdade, não é tão adepta, né, às ideias. Ela tem seu lado, né, mais, como posso dizer, mais subversivo, já que ela quebra regras, né, que são importantes, como ela tem vida sexual ativa, ela consegue coisas no mercado negro, enfim. Aqui temos um trecho que fala um pouco sobre a Júlia. Em certos aspectos, ela era muito mais atilada do que Winston, e muito menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando por acaso, devido a um pretexto qualquer, ele mencionara a guerra contra a Eurásia, ela o surpreendera ao dizer despreocupadamente que, em sua opinião, aquela guerra não estava acontecendo, que era provável que as bombas-foguetes que caíam diariamente sobre a cidade fossem disparadas pelo próprio governo da Oceânia, só para manter a população amedrontada. Essa ideia jamais ocorrera assim, ao pé da letra, a Winston. Ela também despertara uma espécie de inveja nele ao dizer-lhe que, durante os 2 minutos de ódio, sua maior dificuldade era evitar cair na risada. Mas ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles interferiam de alguma maneira na sua vida. Muitas vezes dispunha-se a aceitar a mitologia oficial simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante. Pode passar. E por fim, o uso do terror, já que o medo da população era sempre alimentado diariamente pelo partido, né? Sabia o poder desse sentimento sobre as pessoas, sabia o que o medo fazia com essas pessoas. E ele fazia isso através da guerra, que era um mal necessário para controlar a distribuição e o acesso de produtos e ainda manter a população operante. O ato essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é uma forma de despedaçar, de projetar para a estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, não fosse isso, poderiam ser usados para conferir conforto excessivo às massas e, em consequência, a longo prazo, torná-las inteligentes demais. Não importa se a guerra está de fato ocorrendo, e visto ser impossível uma vitória decisiva, não importa se a guerra vai bem ou mal. A única coisa necessária é que exista um estado de guerra. A guerra devora o excedente de bens e contribui para preservar a atmosfera mental que convém a uma sociedade hierárquica. Então, agora que os meninos já falaram um pouco aí sobre a questão do totalitarismo, eu e a Isamara nós vamos falar um pouco sobre o controle de informações, que meio que está ligado, né, com o que os meninos já citaram aí também. Apesar de ser um livro, o 1984, né, apesar de ser um livro que foi escrito em 1949, como os meninos já falaram, não deixa de ser um livro super atual, né? Os temas tratados, aquilo tudo, parece que é muito agora, parece que está retratando exatamente a nossa realidade nos dias de hoje. E aí,
O partido que já foi citado aí, né, que era liderado lá pelo Big Brother, pelo Grande Irmão, ele tinha um jeito de vigiar, né, a rotina das pessoas e todas as relações ali interpessoais, né, que o principal instrumento que eles faziam para fazer essa vigilância toda eram as teletelas. A Isamara depois vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né, mas as teletelas eram um tipo de coisa que existiam em todos os lugares. E aí, acontece que aqueles que não obedecessem, né, ao partido, aquilo que o partido impunha, não sei se é assim que conjuga esse verbo, mas enfim, aquilo que era imposto pelo partido, essas pessoas elas eram entregues à polícia do pensamento, né? E eles, o pessoal da polícia do pensamento, a função deles era justamente ficar ali fiscalizando o comportamento, repreender e punir, né? Que eu acho que o Adão, que já até falou um pouco sobre isso também. E aí, todo mundo, todas aquelas pessoas que, se por acaso estivessem ali contrariando ou pensando de uma forma diferente ou independente mesmo em relação ao Big Brother, essas pessoas seriam punidas, né? Punidas pela polícia do pensamento. E aí, eu achei, assim, muito legal, né? Porque, legal entre aspas, a questão da tecnologia tá muito ligada, né, nessa obra. A gente vê muito essa questão da tecnologia, por isso também que é uma coisa tão atual. E atualmente, né, eu vou estar sempre fazendo essa ligação com o livro e com o hoje. Atualmente, a tecnologia ela tem contribuído muito, né, para essa questão de controle, que, querendo ou não, não deixa de ser uma perda, né, de privacidade para a gente. Isso em todo canto, né? Para onde você olha tem uma câmera. Acho que a gente até comentou isso na aula, não lembro, ou foi enquanto a gente estava comentando sobre o trabalho, que às vezes a gente tem medo até da câmera do seu celular ou do seu computador quando ela está desligada, porque parece que tem sempre alguém lhe vigiando. E uma coisa que o George, né, trouxe, o Orwell, acho que é assim que fala o nome dele, o autor da obra, ele meio que mostrou, né, que já previu essa questão da observação, que hoje em dia acontece. Agora, uma coisa que ele não viu, né, que ele não previu, foi que atualmente as pessoas são meio que loucas pelo exibicionismo. Então, o pessoal adora se exibir, adora se mostrar, tanto lá pela questão do próprio reality show mesmo, né, o Big Brother, que foi influenciado por um pouco, digamos assim, por esse livro, mas nas redes sociais, no próprio YouTube, né, os youtubers, as blogueiras aí que fazem um vídeo para mostrar umas coisas que não tem nada a ver, as pessoas gostam realmente de se mostrar. Então, se já não bastasse, isso eu tô falando no contexto atual, se já não bastasse a observação que a gente passa aí por todos os cantos, o povo, quando ainda não está rodeado por essas câmeras, por essa fiscalização, ainda está se mostrando, né? E aí, deixa eu ver aqui. O Winston, o nosso personagem principal, Winston Smith, ele participava, né, do Ministério da Verdade, que que é bem irônico isso, porque o nome do ministério é Ministério da Verdade, mas o que ele fazia era exatamente manipular, né, todas as informações. O setor dele era responsável por alterar essas informações, né, mesmo que elas já tivessem sido publicadas nos jornais, ele teria que meio que redivulgar de acordo com a opinião lá do Big Brother. Então ele teria que literalmente manipular as informações para tudo isso ficar de acordo com os pensamentos do partido. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Certo. E aí, essas duas falas aí, né, foram do próprio Winston, que é a mentira torna-se verdade e depois mentira outra vez. E existe a verdade e a não verdade. Isso aí foram algumas coisas que ele fez que acaba mostrando, né, que ele acaba deixando claro que as informações são manipuladas de acordo ali com o momento, né, de acordo com o momento e de acordo com o interesse, com as vontades do Estado. E aí meio que tem aquela, mesmo, né, não importa se isso seja uma mentira
ou uma desmentira, se ele precisaria mentir ou desmentir aquela informação. Então, era assim, né, que o governo, ele pensava a questão da manipulação das informações. Eu já escutei muito isso, que é tipo, às vezes a pessoa repete tanto a mentira que ela acaba acreditando, né? Que ela acaba pensando que aquilo é verdade. Exatamente isso que acontecia aqui. Eles ficavam falando sempre que o governo estava fazendo tudo bem, que estava tudo ótimo, 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 não tinha nada de errado, o governo era o melhor, e aí as pessoas acabavam que acreditando, né? E deixa eu ver. E aí tem aquela questão da distorção, né? Que a Vitória já falou aí, a distorção que parece uma coisa tão óbvia que guerra não é paz, mas eles falavam guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, que eles acabavam acreditando muito naquilo, muito nessa citação, tanto que era o lema, né, do próprio partido. E aí, meio que tem também essa questão aí do guerra e paz, liberdade e escravidão, ignorância e força, meio que tá ligado com como é que é o nome, meu Deus? Um conceito, né, que o George criou, que é esse do doublethink, que, se eu não me engano, em português, né, a tradução ficou meio que duplo pensar, que é exatamente essa história que eu estava falando, de que quando a gente... Isso acho que a Vitória que falou também, que quando a pessoa aceita duas verdades, digamos assim, duas crenças, que uma é contraditória em relação à outra. Então, por exemplo, trazendo meio que para o contexto atual, né? É como se eu dissesse que o Covid-19, que é a doença, ela não é só uma gripezinha, né? Eu poderia dizer isso. Só que quando eu vou sair na rua, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu vou de máscara e vou com um monte de álcool em gel, tomo banho de álcool em gel, ou só saio para protestar dentro de um carro, alguma coisa do tipo. Então, se é só uma gripezinha, para que eu vou fazer isso? Entendeu? É um double think, é um pensamento de duplo sentido, digamos assim. E essa questão do controle de informações, uma coisa que me lembrou muito também, no contexto atual, é sobre as fake news, né? Que às vezes a gente acaba acreditando numa fake news, não pela notícia em si, mas pela fonte, porque a gente pensa assim, a minha mãe, por exemplo, a vira e mexe fala isso, não, mas eu vi na internet, se tá na internet é porque é verdade. Ou então, não, mas quem disse foi o site fulano de tal, então se o site fulano de tal falou, então tá tudo certo, isso é verdade. Ou seja, assim como lá, né, tudo que o governo falava, tudo que o partido ditava, era tido como uma verdade absoluta. Então, só trazendo aí para o contexto atual das fake news. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não. Se por acaso eu me lembrar de alguma coisa aí, eu vou adicionando. Vou passar a palavra agora para Isamar. Como a Marcela já havia falado anteriormente, né, mesmo sendo escrito no ano de 1949, todas essas formas de vigilância descritas, elas estão presentes ainda no nosso cotidiano, né? E às vezes de forma bem velada. Por quê? Porque a tecnologia ela tem contribuído cada vez mais para ampliar esse controle dos cidadãos, né? E esse controle, muitas vezes, nós mesmos que nos levamos até lá, por exemplo, na compra de um celular. Nós mesmos compramos o celular, né? Ou o notebook. Então, nós mesmos chegamos até esses meios para que eles possam nos vigiar, né? Nós mesmos perdemos essa privacidade, né? Acho que foi a Vitória que falou que o livro ele é considerado uma distopia, né? Que ele vai ter como cenário essa sociedade governada pelo regime totalitário do partido, né? Em que os fatos eles são distorcidos e o que vai imperar é essa vigilância, né? Que é constante da população. Aqui no slide nós temos essa foto, né? A foto de uma teletela e que aí tem uma pessoa na sala e essa teletela ela é bem grande e ela é escura. Acho que foi o Adão que falou, né, que uma frase icônica do livro é que é o grande irmão, né? Ele está vigiando todo mundo, né? Que o partido era liderado por esse grande irmão
que ele vigiava a rotina e as relações interpessoais de todo mundo, né? E o principal instrumento que era utilizado são essas teletelas, né? Que é o que nós vemos aí na foto, né? Uma gravura. Essa foto aí. E essas teletelas, elas estavam presentes na casa de todas as pessoas que geralmente se assemelhavam a uma placa metálica retangular, que era semelhante a um espelho fosco, que era embutido na parede. É o que a gente consegue ver basicamente aí na foto, né? Não é como se fosse uma televisão, mas é bem sombrio, né? E essas teletelas, como a Marcela até tinha falado, né? Fazendo uma referência para a realidade, muitas vezes até a gente estava conversando, tipo assim, eu estava querendo comprar um tênis. A gente conversou sobre o tênis e tal, depois eu abri o Instagram e tava lá o anúncio do tênis, né? Então a gente fica. Nós somos espionados 24 horas. E o celular é um meio que eles utilizam para isso, né? Outra forma que foi escancarada para a sociedade foi o agente da NASA, né? O Edward. Como é o nome, Marcelo? Pode me dizer? Snowden? Edward Snowden? Não sei se é assim o sobrenome dele direito. Que ele revelou, né, que ele era da NASA, e ele revelou que ele fazia diversas espionagens a diversos países, inclusive até o Brasil era espionado, porque segundo ele, a NASA era capaz de interceptar praticamente qualquer troca de informação do mundo, e com auxílio de satélites e drones, eles conseguiam espionar até qualquer parte do mundo a céu aberto. Por isso que principalmente nos Estados Unidos acontece também isso. Que há poucas ruas e casas, e até mesmo lojas, condomínios, que não tem câmera mais de segurança. Porque as pessoas já estão mesmo bem paranoias com isso. Tem um caso lá do dono do Facebook, que ele não utiliza os notebooks com a câmera, né, com a webcam. Ele coloca uma fita adesiva, não só ele, né, mas diversas empresas, porque elas temem serem espionadas, né? E com tanto de vigilância, é fácil a gente comparar o mundo atual com o mundo do George, né, no livro de 1984, porque ele vai descrever pequenos helicópteros, né, que são parecidos com drones, que eles filmam dentro das casas das pessoas, e ainda tem microfones secretos que são escondidos nas ruas e nas teletelas também para escutar tudo que as pessoas estão dizendo, observar todas as ações e tal, né? E também é possível as pessoas podem deixar o volume mais baixo da teletela, mas elas não podem desligar, então o governo está 24 horas ligado no que acontece na vida das pessoas, né? Pode passar, Marcelo. Aqui nós temos outra imagem, né, da teletela, aqui. Geralmente a programação da teletela era mais uma coisa mais política, né? Geralmente era para exaltar tudo que o governo fazia, tipo, para as pessoas pensarem que tudo que o governo fazia era bom para elas. O governo, ele tinha muito disso, de fazer com que as pessoas achassem que o fato de serem espionadas era muito bom para elas, né? Era para a segurança deles. E também no caso do rapaz lá da NASA, do Snowden, né? Acho que é Snowden, é assim o nome dele, não sei, que é Edward Snowden. Há paralelos também no livro do George, porque o grande irmão, ele aniquilava qualquer forma de resistência, manipulando as pessoas, né? Ou seja, ele fazia acreditar que a espionagem era pro bem de todo, era algo normal, que era necessário. E seria punida as atitudes de rebeldia. Do mesmo jeito, os Estados Unidos quis fazer com ele, né? Só que ele pediu abrigo a outros países. Pode passar, Marcelo. Aí nós temos aqui um trecho que diz assim: saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou um interruptor
e a voz diminuía um pouco. Embora as palavras continuassem inteligíveis, o volume do instrumento chamava-se tela-tela. Podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Então, aqui nesse trecho, assim, bem no início do livro, a gente consegue perceber que ele fala sobre a teletela e ele diz justamente isso que eu havia dito anteriormente, né? Que você poderia até diminuir o volume, mas que você não poderia desligar. E a programação geralmente era coisas para exaltar o governo, né? Para dizer que o governo era muito bom, quando na verdade não era, né? Pode passar, Marcelo. Também no livro fala sobre a nova língua, né? E o porquê dessa nova língua, né? Eles criaram uma nova língua porque eles queriam meio que censurar as pessoas para que elas não se expressassem, né? Não se rebelassem. Aqui nós temos trechos que falam sobre isso. Por exemplo, a nova fala foi concebida não para ampliar, e sim para restringir os limites do pensamento. E a redução ao mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Então, como se não bastasse o governo distorcer as informações, fazendo as pessoas acreditar que tudo que eles faziam era correto, eles ainda queriam colocar essa nova língua, né, para que cada vez mais restringisse isso da fala, né, das pessoas não se expressarem. Outro trecho diz assim: o objetivo da nova fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Socing, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento, cuja função primeira não era reconstruir o passado, e sim abastecer os cidadãos da Oceania com jornais, filmes, livros escolares, programas de televisão, peças dramáticas, romances, com todo tipo imaginável de informação, ensino ou entretenimento, de estátuas, a slogans, de poemas líricos, a tratados de biologia, de cartilhas de ortografia e dicionários de nova fala. Então aqui a gente percebe que o quanto eles queriam restringir as pessoas de terem a sua liberdade, né? Principalmente a liberdade de fala, né? Tanto que eles colocaram microfones nas casas, nas ruas. Então eles queriam saber de tudo em tempo real. Marcela, você pode passar, por favor? Aí nós temos o Big Brother, né? Que é a frase icônica que o Adam até tinha falado, né? Que o grande irmão está assistindo você. Isso faz referência também ao que nós temos, como até a Marcela comentou, né? Que tem muitas blogueiras que expõem sua vida, até conteúdos que não tem nada a ver, elas expõem, né? As pessoas gostam de aparecer e as pessoas gostam muito de ver a vida de outras pessoas, né? Um exemplo, nós temos o Big Brother Brasil, né? Que é na área já do entretenimento, né? E que esses programas, eles naturalizam a vigilância da vida de outras pessoas, né? Não só o Big Brother, mas a gente também tem outros programas como a Fazenda. Acho que é aquele programa que as pessoas ficam peladas no ilha. Acho que é Largados e Pelados o nome. Não sei se é esse nome correto, mas tem. E diversos outros programas que mostram a vida de outras pessoas e que ganham dinheiro para as outras pessoas assistindo, né? As outras pessoas gostam de ver, né? E esse programa, o Big Brother, né? Ele foi criado por holandeses, mas já teve versões exibidas em vários países, inclusive o Brasil, justamente por isso, né? Pela sua popularidade, por dar muito dinheiro, né? Tanto que até esse ano ainda teve uma edição bem polêmica até. Esses programas, eles têm um formato de reality show e a principal característica é justamente isso, né? O monitoramento dos confinados. 24 horas por dia, transmitindo as imagens ao público, né? Então, é disso que as pessoas gostam, né? Muitas vezes a gente mesmo procura se expor. Pode passar, Marcelo.
E é isso, gente. Se alguém quiser dar mais alguma consideração final. Eu queria, eu liguei meu microfone, estava desligado, eu falando aqui, pensando se você está me ouvindo. Eu queria só adicionar essa questão aí, por último, que tu falou, do Big Brother, que acontece também a questão da manipulação no programa, né? Que muita gente sai prejudicada, assim, sai mal falado, ou sai mal visto, porque a edição do programa manipula a imagem que vai exibir para sair do jeito que quer, né? Tipo, pedaços cortados. Então, nesse caso aí também tem meio que uma manipulação de informações. Tem tanto a ver, né, Marcela, que acho que a gente até estava em aula ainda, se eu não me engano, aí, ou a gente já estava em quarentena, mas que saiu o clipe da Manu Gavassi, que tinha o livro do George, tu até colocou no Uhum. grupo, né, que estava em alta, Foi, então é como se estivesse fazendo a referência, né, da espionagem 24 horas por dia. verdade. É isso. Obrigada, gente. E acabou. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.